dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e a dança. Chamou um dos seus criados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha uma maravilhosa forma de nos ensinar, de ensinar os seus discípulos, que era através das parábolas. E o que vem a ser parábola? Eu vou aqui fazer uma definição muito simples de parábola. Parábola era uma história do cotidiano das pessoas, na qual o Senhor Jesus usava para ilustrar verdades do reino dos céus. Parábola era uma história do cotidiano das pessoas, na qual o Senhor Jesus usava para ensinar verdades sobre o reino dos céus. Uma coisa muito importante no estudo das parábolas, meus amados irmãos, é nós definirmos a quem Jesus se dirige nas parábolas, a quem Jesus quer enviar a sua mensagem. Por favor, vejam vocês, Lucas 15, de 1 a 3, Lucas 15, de 1 a 3, e nós vamos ver então quem são os destinatários dessa parábola. A palavra do Senhor assim nos diz: aproximavam-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Então, não sei se vocês conseguiram observar aqui, mas Jesus, ele dirige essas três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola da ovelha perdida aos religiosos do seu tempo. Vejam vocês o versículo 2: e murmuravam. Quem murmurava? Os fariseus e os escribas.
Então, essas parábolas, essas 3 parábolas, elas não são dirigidas a incrédulos, elas não são dirigidas, podemos dizer, às pessoas que não tinham conhecimento religioso ou que não viviam num contexto religioso. Jesus, ele se dirige especificamente aos religiosos do seu tempo, os judeus, que se dividiam aqui em 2 categorias religiosas, que seriam os fariseus e os escribas. Então é muito importante que nós tenhamos em mente justamente quem são os destinatários dessa parábola, os destinatários deste ensino. E a pergunta que nós somos levados também a fazer, a ler esse texto, é a seguinte pergunta: o que Jesus queria ensinar? Qual seria a mensagem principal de Jesus ao contar essas 3 histórias? A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida ou da moeda perdida e a história do filho perdido. Então, particularmente, eu creio que o objetivo de Jesus, ao se dirigir aos religiosos do seu tempo e ao ensinar essas 3 parábolas, era mostrar que eles deveriam ter alegria com o pecador que se reencontra com o seu Senhor, com o pecador que é alvo da graça, com o pecador que encontra misericórdia, com o pecador que é salvo e redimido. Então lembremos que este grupo, ou estes grupos, vamos colocar no plural, os fariseus e os escribas, eles eram extremamente exclusivistas, eles eram um grupo fechado. E Jesus está mostrando então com este ensino que na verdade eles deveriam se alegrar pelas pessoas que conhecem a verdade e que agora são libertas dos seus pecados e são alvos da graça de Deus. Então é importante que nós entendamos que o objetivo de Jesus ao se dirigir a estes 3 grupos era mostrar que na verdade eles deveriam se alegrar com aqueles que estavam perdidos, mas que agora se encontraram com a graça de Deus. Como nós vamos estudar a parábola do filho perdido? Nós vamos dividir esta parábola pelos 3 personagens principais, ok? Então nós vamos falar sobre o pai, sobre o filho perdido e o filho mais velho, ok? O pai, o filho perdido, que é o filho mais moço, e o filho que estava em casa, que era o filho mais velho. Então vamos começar o estudo dessa parábola, então, falando sobre esse personagem, que é o personagem inicial dessa narrativa, que é o pai. Vejam vocês, por favor, o versículo 11, Lucas 15, 11, nós encontramos a seguinte declaração: certo homem, que não nos é dito o seu nome, nós não sabemos a sua procedência, diz: tinha 2 filhos. Eu particularmente defendo a seguinte linha de interpretação, que ao Senhor Jesus, quando apresentou esse personagem, o pai, ele estava se referindo ao Deus Altíssimo, ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Então, quem nós devemos entender que é esse pai? Quem o pai representava aqui nessa história? O Deus Pai, o Deus Criador. Lembremos daquilo que nós usamos como definição de parábola. O que vem a ser uma parábola? Era uma história do cotidiano das pessoas, na qual Jesus ensinava verdades sobre o reino dos céus. E quais são as lições que nós aprendemos sobre Deus o Pai nesse texto? O que o Senhor Jesus quis mostrar, podemos dizer assim, aos destinatários dessa parábola? Em primeiro lugar, que Deus, ele é rico. Deus, ele é rico. Esse personagem aqui, ele é descrito como homem de muitas posses, como homem rico. E esse é um ensino que nós encontramos base nas Escrituras, que nós encontramos fundamento na Bíblia Sagrada. Por exemplo, lembremos lá de Ageu 2,8, que a palavra do Senhor assim nos diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Uma outra referência bíblica, a oração de Davi, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 12,
A palavra do Senhor assim nos diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Um outro texto que fundamenta esse nosso argumento, Salmo 24, versículo 1, Salmo 24, 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam. Pensando nesse aspecto que nós estamos abordando, que o Pai aqui representa o Deus Criador, o Deus Senhor dos céus e da terra, nós aprendemos que esse Pai rico, ele distribui a sua riqueza como lhe apraz, e da forma como ele quer. Vejam vocês, Lucas 15, 12, que é o nosso texto principal, a palavra do Senhor ali nos diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e olhem só o finalzinho do versículo 12, e lhes repartiu os haveres. Mesmo sendo uma solicitação do filho mais jovem, do filho mais moço, foi o pai que o fez, foi o pai que partiu os bens, foi o pai que repartiu na hora em que ele quis fazer. Uma segunda colocação que nós podemos aprender nessa história sobre esse aspecto de Deus ser rico, e nós aprendemos algo interessante aqui, é que a má administração dos bens que Deus nos dá pode levar também à vergonha e à humilhação. Vejam só que interessante, o pai não deu para o filho a parte da sua herança? E como é que o filho administrou? De forma insensata. Ele foi tolo e desperdiçou os seus bens com amigos e meretrizes. Então, o que nós podemos observar aqui, meus amados irmãos, nessa narrativa, é que o Senhor, ele nos concede sim os bens materiais que temos. E tudo vem das mãos do Senhor, como nós vimos em 1 Crônicas 29, 14. Mas nós jamais podemos nos esquecer que nós prestaremos contas ao Senhor da forma como nós administramos tudo aquilo que Ele nos dá. E os bens que Deus nos dá, quando administrados de forma correta, exalta e glorifica o nome do Senhor. Mas quando nós administramos os nossos bens de forma insensata, de forma tola, nós envergonhamos também o nosso Deus. E não nos esqueçamos, meus amados irmãos, isso é de suma importância: a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto melhor for a nossa condição material, a nossa condição financeira, maior e mais severo juízo nós teremos diante de Deus, pois nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu. E eu creio que aqui cabe a gente fazer uma reflexão e já também uma aplicação. Nós precisamos orar pedindo ao Senhor Deus que nos dê sabedoria para administrar a riqueza que Ele tem nos dado. E quando eu falo de riqueza, talvez você fale assim: pastor, eu não sou rico. E eu gosto sempre de trazer à memória a perspectiva bíblica de riqueza. Eu falo isso porque na nossa mente, a nossa perspectiva de riqueza não é uma perspectiva bíblica, mas é uma perspectiva social. Qual que é a perspectiva bíblica de riqueza? Quando a gente tem para o dia de amanhã. Se eu tenho para o dia de amanhã, se eu tenho mais de 2 mudas de roupa, se eu tenho mais de 2 sapatos, se eu tenho estoque dentro de casa, se eu tenho, podemos dizer assim, o meu celeiro abastecido, biblicamente eu sou rico. Porque a Bíblia me ensina a viver dependendo da graça do Senhor a cada dia. Como o Senhor Jesus nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como Deus quer que nós vivamos dependendo dEle a cada dia. Se eu tenho para amanhã, eu tenho mais do que eu preciso. E se eu tenho mais do que eu preciso, dentro da perspectiva bíblica, eu sou rico. E eu não tenho nenhum medo de dizer aqui, nenhum temor no meu coração, que todos que aqui estão são ricos. Dentro da perspectiva bíblica.
Então, portanto, meus amados irmãos, nós precisamos orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria na administração dos recursos que Ele tem nos dado. Uma segunda verdade que nós aprendemos sobre Deus aqui nesse texto é que Deus, Ele é perdoador. Além de ser rico, em segundo lugar, Deus, Ele é perdoador. Vejam vocês, por gentileza, o versículo 20, quando diz o texto: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O problema daqueles religiosos é que eles não tinham em mente o conceito de graça. Eles não compreendiam o sentido de misericórdia. Então Jesus, ele conta dessa história, dirigindo-se aos religiosos daquele tempo, mostrando que o Deus que nós servimos, ele teria todas as razões para não aceitar aquele filho de volta a casa, humanamente falando. Por quê? Porque ele desprezou o pai, e é importante a gente entender o contexto judaico daquele tempo. Não existia afronta maior para um filho do que um filho ir para o pai vivo e pedir herança. Sabe o que significa isso na mente de um judeu? É que aquele filho tinha considerado que o pai havia morrido. Eu sei que quando a gente lê a história, a gente não imagina isso, né? Parece até algo simples e banal. O filho vai lá, pede parte da herança e o pai dá. E a gente até pode partir em defesa do filho mais jovem. Mas também, pastor, é direito dele. Ele já não iria possuir aqueles bens. Só que nós não podemos nos esquecer que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto. E isso aqui é muito rico. Quando o filho chega para o pai e diz assim: pai, dá a minha herança. Em outras palavras, é como o filho dissesse assim: pai, para mim o senhor morreu. Para mim o senhor não tem mais valor nenhum. O senhor morreu para mim. Vocês conseguiram compreender isso? Então, socialmente falando, vamos assim analisar, aquele pai, ele tinha todo o direito de rejeitar o filho. Ele podia dizer assim: eu não morri para você? E agora você quebrou, não tem mais nada, e você volta para casa. Mas o que Jesus mostra na história? Que o pai agiu com graça e misericórdia. E mesmo o filho tendo feito tamanha afronta, quando o pai viu o filho de longe, o pai foi ao seu encontro, e o filho estava sujo, fedendo realmente a sujeira dos porcos, e o pai foi lá, o abraçou e o beijou. Então o que Jesus estava mostrando é que nós devemos ter o mesmo sentimento que Deus, o Pai, tem. Devemos perdoar aqueles que caem, exercer graça e misericórdia com os que tropeçam. E era a última coisa, podemos dizer, que os religiosos daquele tempo estavam dispostos a fazer. Eles não queriam agir como Deus, o Pai. E lembremos de alguns textos que falam sobre a manifestação do perdão do Senhor. Salmo 130, versículo 4, diz o seguinte: contigo, porém, está o perdão para os que os temem. Daniel 9:9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Lucas 15:22, podemos também destacar aqui, agora voltando para o nosso texto principal, o aspecto da restauração desse Deus perdoador. Versículo 22 diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Então, o Deus que restaura, restaura também a dignidade. Deus colocou, podemos dizer, aquele pecador, usando a figura de Jesus aqui, na condição de restaurado. A sua dignidade foi restaurada. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui. Jesus estava mostrando aos religiosos daquele tempo duas verdades absolutas sobre o Deus Criador, o Deus de Israel. Ele é rico
Ele é dono do ouro e da prata, e ele distribui as riquezas como lhe apraz, mas também ele manifesta a sua graça, o perdão e a misericórdia. Vamos para o segundo personagem? O segundo personagem dessa noite é o filho pródigo, o filho mais jovem, o filho que pede a herança e que sai de casa. Vamos destacar aqui algumas características que Jesus aponta nesse personagem. Vejam vocês, por favor, Lucas 15, 12, o texto diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Ou seja, esse personagem que também nós não sabemos o nome, ele é apenas descrito como o mais jovem. E isso caracteriza como sendo uma pessoa imatura, como uma pessoa inconstante e insegura. E é interessante a gente destacar aqui algo bem propício ao nosso tempo, e algo que como pastor me preocupa, não só em nossa igreja, mas principalmente no contexto evangélico. Quantos jovens que nascem na igreja, passaram a sua infância e adolescência na casa do Senhor, mas chega a um período da vida que se afastam do caminho do Senhor. E é muito interessante, e eu tenho visto isso na experiência pastoral, que a fase em que as pessoas mais se afastam da casa do Pai é na juventude. O maior número de pessoas que se afastam da casa do Pai é nesse período da fase da vida. E a gente tem acompanhado algumas pessoas que estão voltando à casa do Pai, e é muito interessante ver o testemunho de muitos, que dizem assim: olha pastor, eu na minha infância, até os meus 15, 16 anos ia na igreja, mas o senhor sabe como é, chega aquela fase da vida, que a gente tem os amigos, aí eu saio da igreja, mas agora que eu me casei, tenho os meus filhos, eu entendo que está na hora de voltar para a casa do Pai. Então eu aproveito esse momento para me dirigir principalmente aos jovens que aqui estão e os que nos acompanham pela nossa transmissão, pelo nosso Facebook. Fique na casa do Pai. Não saia da casa do Pai. Lembremos que nessa parábola Jesus está se dirigindo aos religiosos daquele tempo. E eles tinham um sentimento de que uma vez que alguém saísse da presença do Pai, saísse da casa do Pai, essa pessoa já não era mais digna de voltar. E Jesus está dizendo: não, se essa pessoa saiu, mas agora ela está quebrantada e quer voltar à casa do Pai, que sejamos como o Pai, que venhamos a acolher com graça e misericórdia estes que estão voltando. Uma segunda característica desse jovem: vejam que ele saiu da casa do Pai, ele se afastou dos caminhos de Deus, ele foi levado para longe da presença do Senhor pelo consumismo. Olha só o que ele pede: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Por que eu fundamento a tese que ele foi levado pelo consumismo? Porque ele poderia simplesmente falar: Pai, eu estou indo embora. Mas ele não fez isso. O que ele queria? Dinheiro. E ele queria o dinheiro para gastar da forma como ele lhe apraz. O pai fez. E ele, movido então pela ganância, pela avareza, pelo consumismo, ele gastou todo o seu dinheiro, desperdiçou a sua herança. E eu quero aqui falar algo muito importante sobre a questão do dinheiro. Dinheiro não é algo tão simples e banal e não pode ser tão relativizado pela igreja. Nós precisamos considerar, amados irmãos, que por detrás do dinheiro existe uma entidade. E um dinheiro pode se tornar um ídolo. Eu fundamento isso em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando o Senhor Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas. Em uma versão mais antiga, a versão corrigida, ao invés da expressão dinheiro, ali usava mamon. E mamon é um deus.
E ainda pensando as palavras de nosso Redentor Senhor Jesus, em Mateus 6, 19 a 21, Jesus fala sobre o perigo das riquezas quando ele diz: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E aqui o versículo 21, ele é de suma importância, Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aonde estava o coração desse jovem? Nas riquezas. E porque muitos se apartam da presença do Senhor, porque muitos se afastam da casa do Pai, principalmente nesse período da juventude, justamente porque são levados pelo consumismo, pelo materialismo. Então, amados irmãos, está aí algo que nós precisamos cuidar, e agora quero me dirigir aos pais. Pais, cuidado para que você não inflame o coração do teu filho. E me permita compartilhar aqui uma preocupação que eu tenho. Pais precisam orientar os seus filhos a escolherem profissões, não porque ganham dinheiro, mas porque aquilo é a vocação dele. Que tristeza, eu compartilho com os irmãos. Certa feita eu ouvi um testemunho de uma mulher dentro de nossas igrejas. E ela me disse o seguinte: pastor, meu filho veio com essa ideia de querer ir para o seminário. Sabe o que eu disse para ele? Que seminário, ser pastor não enche a barriga de ninguém. Que ele deveria procurar uma coisa na vida que dá dinheiro para ele. Percebam, meus amados irmãos, que hoje, com muita tristeza eu falo isso, a nossa própria denominação ela está numa crise vocacional. E eu não tenho nenhum temor e receio em dizer que parte dessa crise vocacional está no ensino que os pais transmitem aos filhos. Porque os pais ensinam os filhos a amarem mais o dinheiro do que amarem ao Senhor Jesus. É muito comum a gente ouvir pais que ensinam principalmente as suas filhas o seguinte: filha, eu quero que você trabalhe, eu quero que você tenha dinheiro, porque eu não quero que você se case e venha depender de homem nenhum, mas eu quero que você tenha a sua independência financeira. Ele não está ensinando a filha a procurar um homem de verdade. Ele está ensinando a filha a procurar alguém que faça um contrato, uma parceria de vida. Então, meus amados irmãos, essa questão me preocupa muito como pastor. Porque ao invés de ensinar os nossos filhos a confiarem em Deus, a crerem no Senhor, a esperarem no Senhor, muitas vezes nós como pais ensinamos nossos filhos a depositarem a sua fé, a sua esperança no dinheiro. Estamos alimentando os nossos filhos e transformando os nossos filhos em seres avarentos e gananciosos. Vamos continuar aqui. Uma terceira característica desse jovem, além dele ser imaturo, dele ser levado pelo consumismo, ele também era fascinado pelas coisas do mundo. Vejam que o versículo 13, eu vou fundamentar o meu ponto no versículo 13, diz: partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que isso significa? Para onde esse jovem foi? Para um lugar bem distante. Ele queria se afastar ao máximo do seu pai. Ele entregou o seu coração às glórias desse mundo, ao fascínio da sociedade do seu tempo. Porém, meus amados irmãos, nós vimos nessa história que essa mesma sociedade que o atraiu, esse mesmo mundo que fez com que o seu coração tanto desejasse estar ali, no momento em que aquele jovem mais precisou,
ninguém lhe socorreu. Ninguém esteve ao seu lado. Muitos jovens acabam se afastando da igreja porque amam a glória do mundo, buscam o reconhecimento da própria sociedade, estão atrás da fama ou dos seus 5 minutos de glória. Curioso é nós observarmos, e eu ouvi isso recentemente no jornal, que a cada ano as edições daquele programa da Rede Globo chamado Big Brother, que já está na edição 20 ou 21, não sei, a cada ano aumenta o número de pessoas inscritas. Cada vez mais as pessoas estão procurando ali uma oportunidade de alcançar o seu reconhecimento, o seu estrelado, a sua glória e a sua fama. Estão dispostas a pagarem qualquer preço por isso. Mulheres estão dispostas a exporem o seu corpo em nudez para que pudessem alcançar ali seus 5 minutos de fama. Homens estão dispostos a beber, a se drogar, a fazer qualquer coisa também, para que ali possam alcançar os seus 5 minutos de reconhecimento em rede nacional. Quantas pessoas são fascinadas pelas coisas que esse mundo oferece? Por roupas de marca, por grifes, tênis caros e tantas outras coisas que exercem um fascínio tão grande e que muitas vezes geram até guerras e confusões dentro do próprio lar. A palavra do Senhor nos adverte que nós devemos guardar o nosso coração e nós não devemos amar as coisas desse mundo. Lá em 1 João, capítulo 12, versículos 15 a 17, 1 João 12, 15 a 17, a palavra do Senhor traz a solene advertência: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, e olha só que condicional pesada aqui, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vejam, podemos estar na igreja, mas se o nosso coração está dividido, o amor do Pai não está nele. E eu volto aqui para a parábola. Pensem comigo. O filho estava em casa. O filho estava na casa do pai, mas o coração do filho saiu muito antes do que o próprio filho. Porque o coração daquele filho já estava nas coisas do mundo já há algum tempo. E por consequência disso, e a gente vê aqui o texto, como a palavra de Deus se encaixa, né? O amor do pai já não estava nele. Em que sentido que nós entendemos aqui? Lembra do que eu disse, o que significa pedir a herança para um pai vivo dentro do contexto judaico? Aquele filho já não amava mais o pai. Amava mais as riquezas e amava mais o mundo. Então, o que eu quero colocar aqui como alerta para todos nós: a gente pode estar ainda na casa do Pai, mas talvez o nosso coração já não esteja na casa do Pai. Talvez a nossa paixão já esteja nas coisas desse mundo. E eu quero continuar o texto aqui de 1 João 2,15, agora versículo 16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que significa desejos, desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vocês observam que não dá para a gente ter uma vida dividida? Não existe cristianismo dividido. O próprio Senhor Jesus nos ensina que nós devemos amar o Pai de que forma? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Irmãos, olhem para cá e por favor, se vocês esquecerem o restante, guardem isso. Deus não aceita partes. O nosso Deus não é Deus de resto. E a gente quer muitas vezes entregar para Deus o resto.
o que sobra. Deus não é Deus de sobras. Deus não é Deus de resto. Deus é Deus de todo. Ou é tudo, ou é nada. Não pensemos, e guarde bem isso, não pense que você dá apenas uma parte para Deus, Deus está satisfeito. Não pense, eu dou para Deus isso aqui, só uma parte do que eu tenho, do que eu sou, do meu amor, porque eu amo as coisas do mundo, mas eu tenho um lugarzinho para Deus também, eu dou um pouquinho para Deus, eu dou uma atençãozinha para Deus. Isso é ofensivo. Você está rebaixando a Deus. Então, que possamos sair daqui conscientes que o Deus que nós servimos não é um Deus de resto, mas que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força. E, por último aqui, eu não vou conseguir entrar no terceiro personagem, eu vou deixar para a próxima semana, ok? Então, espero que vocês se sintam animados para vir na próxima semana, para estudar a terceira e última parte. O texto diz o seguinte, que esse jovem, além de ser imaturo, além de ser apaixonado pelo dinheiro, amar o mundo, ele também era inconsequente. Vejam vocês o versículo 14 que diz, depois de ter consumido tudo. Ele não pensou no dia de amanhã. Ele não pensou que a sua riqueza poderia acabar, que a sua herança poderia ser dissipada. Ele gastou tudo. E quando ele caiu em si porque ele já estava passando o quê? Fome. Sabe o que nós aprendemos? E eu me dirijo mais uma vez aos jovens que aqui estão e aqueles que estão me ouvindo em casa. Sair da casa do Pai, fugir da presença de Deus é loucura, é inconsequência, é um ato inconsequente, melhor dizendo, é um ato de insanidade. Talvez possamos ter aqui alguém que esteja considerando, o que eu ganho permanecendo na casa do Pai, o que eu ganho servindo ao Pai. Há tantas coisas nesse mundo para aproveitar, há tantas coisas boas nesse mundo para fazer, e eu estou desperdiçando meu tempo na igreja, eu estou desperdiçando o meu domingo vindo à escola bíblica dominical. Agora a gente não está vindo, mas nos tempos normais, podemos assim dizer. E eu gostaria que você olhasse para esse personagem e que você pudesse considerar algo bem interessante. Vejam o que ele fez quando ele caiu em si. Ele percebeu a grande tolice que havia cometido. E ele voltou para a casa do Pai. Não existe melhor lugar para estarmos do que a casa do Pai. Não existe melhor companhia para nós do que Deus, o Pai. Virar as costas para Deus, rejeitar o Senhor é a maior tolice que um jovem pode fazer, que um adulto também pode vir a cometer. Não existe lugar onde nós encontremos tamanho amor, aceitação, compreensão, perdão e misericórdia do que na casa do Pai. Eu sei que essa pandemia tem feito muitos estragos. Infelizmente, alguns estão desanimados, considerando a possibilidade mesmo de deixar a casa do Pai. Então eu falo a vocês que aqui estão e aqueles que estão me ouvindo em casa, aprenda essa lição. Não vale a pena sair da casa do Pai. Fora da casa do Pai, o que a gente vai encontrar com o tempo? Traição, decepção, abandono, frustração, choro, vergonha. Deixa eu terminar aqui com o seguinte desafio a vocês. Por favor, se você puder, encontre alguém e me traga, o quanto antes, alguém que diz assim, olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter saído da igreja. Me encontre alguém que diga assim, olha, a melhor coisa, eu nunca fui tão feliz agora que eu saí da igreja.
eu posso te apresentar mais de 100 pessoas que disseram o seguinte: olha, a maior besteira que eu fiz foi ter saído da igreja, e como eu me arrependo. Feliz agora eu estou, porque voltei para a casa do Pai. Perguntas? Não. Vamos ficar em pé e vamos orar? Então, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o filho mais velho, e aqui a gente tem muitas lições interessantes desse personagem do filho mais velho, ok? Vou pedir ao nosso seminarista Vanderlei, vem aqui à frente, Vanderlei, orar e encerrar o nosso encontro. Não vou falar que foi estudo bíblico, né? Porque tivemos 2 momentos, o nosso encontro essa noite. Oremos, irmãos. Pai nosso, graças te damos por este momento específico e especial, onde nos concedeste a oportunidade de voltar a ter a comunhão presencial no templo para te adorar. Te agradecemos aqueles que vieram, agradecemos por aqueles que estão nos assistindo, ouvindo através das mídias. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja consolando, confortando, abrindo-lhe as mentes para compreender a Tua palavra. Nos conduz agora para os nossos lares, nos protege, nos guarda e nos dê um fim de semana amparado pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.